Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho desta sexta-feira é o Evangelho em que São Pedro professa a sua fé em Jesus. Esse Evangelho já é bem conhecido porque este episódio, este acontecimento da vida de Jesus e de São Pedro foi narrado pelos três evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, cada um na sua versão. E, claro, vai correndo o ano litúrgico e novamente aparece esse mesmo trecho. Jesus aqui levou um tempo mostrando para os seus discípulos quem ele era. E finalmente ele pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? São Pedro diz: o Cristo de Deus. Ali é a profissão de fé de São Pedro. O que é interessante na versão do Evangelho de São Lucas, que a gente proclama hoje, é que Jesus, logo em seguida, depois dessa profissão de fé de São Pedro, diz: mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. Por que Jesus faz isso? Ou seja, Jesus até agora não se esforçou para eles descobrirem quem ele é. Jesus pregou o Evangelho, Jesus fez milagres, Jesus expulsou demônios, fez as coisas todas direitinho conforme as profecias tinham sido previstas. Os discípulos, iluminados por Deus, São Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, professa a fé e diz quem é Jesus. Bom, se a gente sabe, se a gente tem fé, qual é o caminho? O caminho é proclamar essa fé, aos quatro ventos sair anunciando que Jesus é o Cristo de Deus. Mas Jesus proíbe porque ainda existe algo nesta fé de Pedro que é imperfeita. Ou seja, sim, São Pedro acertou a palavra. São Pedro compreendeu que Jesus é o ungido. Cristo quer dizer isso, o ungido de Deus, o escolhido de Deus. São Pedro, conforme o Evangelho de São Mateus, até mesmo enxergou que Jesus é o próprio Filho de Deus. Mas São Pedro não enxergou, e os outros apóstolos não enxergaram, que o Filho de Deus veio a este mundo para morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E é aqui que está o X da questão. Jesus proíbe severamente que eles digam isso a alguém, porque Jesus quer que a nossa fé esteja baseada na realidade e não naquilo que nós imaginamos. Isso é muito importante. Isso é uma coisa que você tem que realmente enxergar. Você todos os domingos se levanta na missa, e professa a fé, junto com os outros católicos que estão lá na Santa Missa. Você professa a fé da Santa Igreja de Deus e pronto, diz lá o credo. Eu creio, sua profissão de fé. Mas a pergunta é a seguinte: você realmente foi dócil e está realmente querendo conhecer as verdades da fé? Ou seja, não somente porque você repete como um papagaio, mas você se põe a meditar, a estudar esses santos mistérios. É claro que as verdades da fé serão sempre misteriosas, mas não quer dizer que você não pode entender nada. Tem algo que você precisa compreender, e você precisa compreender porque isto muda a sua vida. Quando você faz o seu exame de consciência, e você vai diante de um sacerdote se acusar dos seus pecados, você já parou para se perguntar em consciência diante de Deus se você dedica tempo a saber pelo menos aquele mínimo da verdade da fé? Sim, eu sei que você crê. Eu sei que você, pelo menos, professa a sua fé em Jesus. Mas é necessário que a gente queira conhecê-lo. Ninguém tem verdadeiro amor por uma pessoa e depois diz: ah, tá bom, mas eu não quero conhecer nada dela.
Se você ama Jesus de verdade, se você ama Deus de verdade, você precisa querer conhecê-lo. Nós conheceremos a Deus face a face no céu, mas é necessário aprofundar esse conhecimento aqui na terra, aprofundar a nossa fé, nosso conhecimento de Deus. Jesus diz aos seus apóstolos que eles fiquem quietos, que eles não saiam por aí contando aos outros a fé que eles já têm, é verdadeira. Porque eles ainda não aprofundaram essa fé e ainda não entenderam aquele mínimo que é necessário entender para você evangelizar. Você é casado? Você tem filhos? Você precisa transmitir a fé para os seus filhos. Mas você sabe o mínimo da fé para transmitir para os seus filhos? Você parou realmente para procurar, estudar, compreender as coisas? Ou será que Jesus está olhando para você e dizendo assim, ó, seguinte, fica calado. Não vai agora querer ensinar o que você não sabe. Porque é isso que Jesus está fazendo. Jesus no Evangelho está dizendo para Pedro e para os outros apóstolos, não ensinem o que vocês não sabem. Vocês já têm fé, vocês já creem em mim, mas eu vos proíbo severamente de contar isso aos outros antes de verdadeiramente compreender com mais profundidade o que é que vocês creem. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Vejam, hoje em dia, se você for dentro da igreja e fizer uma pesquisa nas pessoas que se sentam na igreja na missa de domingo, talvez você não tenha dificuldade nenhuma de ouvir das pessoas que Jesus é verdadeiramente Deus. Ou, quem sabe, você vai encontrar termos um pouco mais, digamos assim, inexatos, que Jesus é um iluminado, que Jesus é verdadeiramente nosso guia, o nosso Senhor, sei lá. Talvez você não tenha dificuldade de encontrar que as pessoas elogiam Jesus dentro da igreja. Eu acho que isso tá bom. Mas a pergunta é a seguinte: será que nós não estamos na mesma situação dos discípulos há 2000 anos atrás, em que nós queremos um Cristo sem cruz? Nós aceitamos Jesus, mas não aceitamos a forma como Deus escolheu para nos salvar. Nós aceitamos que Jesus é o Filho de Deus, mas tá bom, teve a cruz, mas vamos inventar um outro caminho. Que não precise abraçar a cruz. Que não precise abraçar o Cristo com a cruz. Vamos optar por um Cristo sem cruz. Só que, para repetir um ditado, né, que já virou um trocadilho popular, se você quiser um Cristo sem cruz, você vai terminar com a cruz sem o Cristo. E esse é o problema. Então, vamos abraçar o Cristo como ele se revelou. Vamos abraçar Jesus e saber que a cruz ela é necessária, não porque nós gostamos de sofrer, porque é o caminho redentor que Deus escolheu para nós, para abraçarmos um Deus que é Deus de amor e que morre por nós na cruz. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.